de ouvir vocês cantar mesmo, de verdade. É isso aí que Deus quer, que nós abrimos a nossa boca e adoramos este Deus maravilhoso, esse Deus que tem nos dado vida, que tem nos fortalecido. Diga aí para o irmão que está do teu lado, você veio ouvir a palavra de Deus? Porque Deus vai falar contigo nessa noite, Deus vai falar conosco. Amém? Povo lindo e maravilhoso, todo mundo feliz, né? Glória a Deus. Curve a sua cabeça em rendição, em sinal de que você se curva diante desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso, em sinal de respeito, de reverência a este Deus tremendo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor já fez nessa noite. Pelos louvores, Senhor, que foram cantados a Ti, Senhor, mas que fizeram também os nossos corações se alegrar na Sua presença. Obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pois ela nos alcançou nesse dia de hoje, Senhor. Ó Deus, e o sinal de que ela nos alcançou é que nós estamos aqui, é que nós estamos vivos, Senhor, para Te adorar, para glorificar e exaltar o Teu nome, ó Deus. Ó Pai querido, eu estou agora diante da Tua preciosa palavra, da Tua palavra que é poderosa, Senhor. Ó Pai querido, eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que o Senhor glorifique, Senhor, o Teu nome nesta noite. Ó Deus amado, que diante, Senhor, da minha fraqueza, das minhas dificuldades, se expressar, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai querido, possa expressar, possa falar através de mim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra tremenda no meu coração. Eu sempre falo tremenda porque eu considero a palavra de Deus tremenda. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus e tremer também diante dEle. Não só temer, mas tremer. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está aqui no livro de Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 12 em diante, que fala da soberana vocação. Um texto bem conhecido, Filipenses capítulo 3, verso 12. Bom, Alex, vai. Ó, ele é rápido, hein? Já projetou ali, já. Amém? Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Esquecemos-nos das coisas que passaram, prossigamos para diante, para frente, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. É possível que você que entrou aqui nessa noite já tenha muita experiência com Deus. É possível que você já tenha uma caminhada extensa na presença do Senhor. É possível que você já tenha anos de evangelho. Tem pessoas aqui que já têm 30 anos de evangelho, outros que já têm 40 anos de evangelho, outras que têm muito menos, outras que têm 1 ano, outras que têm 1 mês. Mas na verdade o Senhor nos convida para prosseguir, para continuar caminhando, para olhar para frente, para caminhar na presença de Deus, para fazer a vontade de Deus e para cumprir a vocação para a qual nós fomos chamados. O que Deus vai nos fazer entender nessa noite é que Ele te chamou para algo.
Ele primeiro te chamou para uma grande salvação. Ele primeiro te salvou. Ele primeiro te tirou de lá do lugar onde você estava, lá num charco horrível de lodo, lá num tremendal de lama, afundado na lama do pecado, destruído, destituído da glória de Deus. Você estava distante do Senhor. Aí o braço forte, a mão poderosa de Deus, ela te alcançou e ela te trouxe para a presença dele, e o Senhor começou a te lavar pela palavra. Ele começou a te santificar através do Espírito Santo de Deus, e ele te trouxe para a casa dele, para que você pudesse o adorar, o glorificar e a bendizer o nome dele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O apóstolo aqui, ele compreende que ele tinha que prosseguir, que ele tinha que caminhar, que ele tinha que alcançar o prêmio pelo qual o Senhor havia o escolhido. Ele tinha que batalhar, ele tinha que lutar para alcançar este prêmio. Mas muitas das vezes na nossa caminhada cristã, os tempos vão se passando, os anos vão se passando, e assim como o tempo passa para a nossa juventude, né? Nós analisamos, esses dias eu tive ali no Ceará, os irmãos sabem que nós fomos passear, e quando eu cheguei lá, a tia do neto tinha uma foto minha e dele que eu nem imaginava que tinha. Eu tinha, acho que 18 anos. E eu olhei aquela foto, ela falou, eu tenho uma foto sua aqui. Eu falei assim, não acredito, da onde? Não sei, eu tirei de vocês, acho que uma vez que eu fui lá, vou achar aqui. E ela caçou lá nos papéis e ela achou a foto, e quando eu olhei, eu falei, meu Deus, como eu tinha me esquecido de quando eu tinha 18 anos, quanta diferença. Irmãos, eu era dessa finurinha, eu era bem magrinha, e o tempo vai passando, e com isso vai mudando a nossa fisionomia, vai mudando a nossa aparência, vai mudando as coisas na nossa vida. Muitas das vezes nós não damos nem conta, nós nem percebemos que os anos vão se passando e vai mudando. Isso é natural, porque é o ciclo da vida, né? Nós não vamos permanecer jovens para sempre, nós não vamos estar magrinhos para sempre, principalmente depois que a gente casa, né? Minha filha fala assim, quer engordar é só casar. Depois, parece uma coisa, a pessoa pode ser magrinha, mas quando casa, engorda. Mas na nossa caminhada também é assim. Na nossa caminhada com Deus, as coisas vão passando, os anos vão passando, as coisas vão mudando, e de repente nós nos deparamos muitas das vezes, é algo que Deus quer falar profundamente no seu coração. Não se distrai com a palavra nessa noite. E nós vamos nos esquecendo. Nós vamos nos esquecendo daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós vamos nos esquecendo qual foi o motivo que o Senhor nos chamou. Nós vamos nos esquecendo de adorar a Deus como nós deveríamos. Nós vamos nos esquecendo de nos prostrar diante do Senhor quando nós nos prostrarmos. Nós vamos nos esquecendo de ouvir a voz do Espírito Santo. Nós vivemos numa sociedade de tanta correria, nós vivemos num tempo tão corrido, que muitas das vezes estamos afadigados e cansados, com tantas preocupações, com tantas dificuldades, com tantas lutas que nós temos que enfrentar, que nós nos esquecemos dos momentos com Deus, que nós nos esquecemos de entrar lá no nosso quarto, no cantinho de oração, e nos prostrar, e ficar ali pelo menos meia hora de oração falando com Deus, ouvindo o Espírito Santo de Deus falar conosco. E isso, irmãos, é o que faz toda a diferença na nossa vida. Não adianta você levantar de qualquer maneira, correndo, feito doido, para correr para o emprego, para fazer os seus afazeres, se você não tiver a direção de Deus para aquele dia. Nós precisamos ter essa direção de Deus, nós precisamos nos prostrar diante de Deus. E nós vemos aqui um apóstolo que o Senhor chama, e o nome dele era Pedro. E Pedro é muito conhecido na palavra, porque Pedro, os historiadores, as pessoas que pregam, os pastores que pregam sobre a vida de Pedro, falam que Pedro tinha um temperamento forte, que Pedro era sanguíneo, né? Aquele tipo de pessoa que é forte, que fala aquilo que vem na cabeça, que fala o que pensa, e ele tinha essa característica. E foi um dos primeiros apóstolos que o Senhor Jesus escolhe. Ele estava ali pescando juntamente com outros, e Deus o vem e chama ele e diz assim: Pedro, vem e segue-me, porque eu vou te fazer pescador de almas. Eu vou te fazer um pescador, um ganhador de almas.
E de repente nós vemos Pedro aceitar na hora o chamado de Deus. Na hora ele larga as redes lá, solta lá a rede e segue Jesus. E começa a caminhar com Jesus e começa a andar com o Senhor Jesus. E durante 3 anos Pedro vê os milagres que o Senhor faz. Pedro vê a forma que Jesus age. Pedro vê as maravilhas de Deus sendo feitas. O Senhor começa a ensinar ele como ele deveria agir diante de algumas circunstâncias, diante de algumas situações. Mas a verdade é que Pedro andou 3 anos com Jesus Cristo, mas ele ainda não tinha aprendido muitas coisas. Ele ainda não tinha aprendido aquilo que Deus queria que ele aprendesse. Ele ainda não tinha compreendido tão grande era a grandeza do ministério daquele apóstolo. Ele não tinha compreendido quão grande era a promessa que Deus tinha feito na vida dele. E Pedro demonstra isso quando um dia ele estava falando com Jesus e Jesus disse assim: Pedro, olha, falando para os apóstolos, olha, eu vou morrer. Eu vou ser entregue pelos principais dos sacerdotes. Eu vou ser açoitado, eles vão me castigar. Eu vou morrer, eu vou padecer. A minha morte vai ser uma morte terrível. Mas isso é necessário, isso vai ser necessário para que eu salve muitas vidas. E Pedro falou assim: Senhor, se possível for, Senhor, eu morro por ti. Eu morro pelo Senhor. Não fala uma coisa dessa, porque se possível for, eu vou dar a minha vida em favor da tua. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, que bom seria, né? Mas eu quero te dizer que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Outra passagem, nós vemos Jesus falando para Pedro, Pedro falando assim: olha, Senhor, todos podem te trair, todos podem te decepcionar, mas eu não vou te decepcionar. Porventura sou eu, Senhor, que vou te trair? Jesus: não, o traidor está entre nós, mas não é você, Pedro. Ele tinha esse ímpeto de perguntar as coisas. Pedro um dia chegou para Jesus e falou assim: Senhor, eu tenho andado com o Senhor. Olha que pergunta indiscreta. Eu acho que eu não teria essa coragem de perguntar para Jesus isso. Senhor, eu estou te servindo aí, eu larguei as redes para lá, estou prosseguindo aqui em caminhar com o Senhor, mas o que eu ganho com isso? É mais ou menos assim: quanto é que eu vou ganhar por isso? Qual vai ser a minha recompensa por te servir, por ter abandonado todas as coisas? Jesus não ficou bravo em ver essa pergunta. Pelo contrário, Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, você vai receber 100 vezes mais nessa vida. E por fim, a vida eterna. E no final, Pedro, vocês vão ter 12 tronos. E vocês vão se assentar em 12 tronos. Vai ter 12 tronos lá nos céus, exclusivo para vocês. E lá vai estar o nome de cada um de vocês. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que tem uma coluna nos céus. E cada coluna daquela tem o nome do apóstolo. Cada coluna daquela tem uma homenagem feita por Deus a cada um daqueles que serviram no reino, a cada um daqueles que dedicaram a sua vida a serviço da obra de Deus. Vocês vão receber 100 vezes mais nessa vida e por fim, a vida eterna. Você pensa o quê? Que Deus te chamou para você só ficar aí sentado? Para você ficar aí só se alimentando, se engordando, espiritualmente falando? Não. Deus te chamou para um propósito. Talvez você ainda não descobriu isso. Talvez você ainda não descobriu qual é o propósito da sua vida. Talvez você ainda não descobriu a razão de você existir. Talvez você ainda não compreendeu o porquê você nasceu dessa família. Qual era o porquê, qual era o motivo de você ter nascido nessa cidade. Deus planejou tudo. Deus já tinha tudo preparado quando você nasceu. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, Ele já tinha escolhido o teu pai, a sua mãe, que ia ter a genética certinha para aquela pessoa que Deus esperava que você fosse. Deus, Ele te conhece numa particularidade tremenda. Deus, Ele olha para você nessa noite e Ele vê que tem no seu caráter, tem na sua personalidade coisas que agradam muito a Ele.
Deus, Ele olha para você nessa noite e Ele diz assim: olha, eu te escolhi, eu olhei para você e eu te amei com amor eterno, eu te olhei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe para proclamar as grandezas da minha palavra, para glorificar o meu nome nessa terra. Deus te escolheu. E talvez você ainda não entendeu, e você ainda está nessa busca incessante pela verdadeira felicidade. Você ainda está nessa busca incessante. Todo mundo é assim. Quando eu crescer, eu pensava assim, né? Quando eu crescer, aí sim, tudo vai dar certo na minha vida, as coisas vão ser assim. Eu planejava tudo como deveria ser. Quando eu crescer, eu quero casar, né? Eu quero ser feliz, eu quero ter um marido bonito. E graças a Deus que Deus arrumou um marido bonito para mim. Eu quero ter uma família, eu quero ter filhos. Eu quero ser uma boa dona de casa. Eu amo ser dona de casa, irmãos. Tem mulher que não gosta, eu gosto. Eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de cuidar do meu marido, eu gosto de cuidar dos meus filhos. Isso é maravilhoso. E eu pensava 1001 coisa. Só que eu ainda não entendia que Deus ainda tinha algo muito maior, muito mais grande para a minha vida. Eu não compreendia ainda que o Senhor tinha propósitos e tinha planos muito mais preciosos para a minha vida. Mas acontece que esse mesmo Pedro aqui, que negou Jesus, antes que o galo cantasse 3 vezes, a palavra se cumpriu. Pedro ficou temeroso, ficou com medo. Quando vieram prender Jesus lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, Pedro puxou a espada. Não sei onde ele arrumou essa espada, irmãos, porque ele era pescador, mas a Bíblia diz que ele puxou a espada. Na verdade, provavelmente dos soldados romanos que vinham ali prender Jesus, ele tomou, puxou aquela espada, cortou a orelha de Malco, de um dos soldados, e Jesus olhou para ele e falou: Pedro, não é assim, não é dessa forma. Quem fere com a espada, pela espada será ferido. E colocou as mãos na orelha do soldado ali, curou e restaurou. Pedro ainda era muito impetuoso, era muito intransigente, era um homem de um temperamento muito forte. Aí alguém olha e fala assim: nossa, mas é difícil, né? Quando alguém tem um temperamento forte, não é assim que as pessoas falam? É tão ruim ter um temperamento forte, ter um temperamento difícil. Mas não se preocupe se você é assim. Não se preocupe se o seu temperamento é forte. Se alguém já te disse isso e você por um momento ficou triste, porque Deus é especialista em mudar temperamentos. Deus é especialista em entrar na vida das pessoas e fazer obras tremendas. Deus é especialista em começar a remover de nós tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não glorifica ao nome dEle. Quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, quando nós nos colocamos na vontade de Deus, Ele começa a nos transformar. E a Bíblia diz que é de glória em glória, de vitória em vitória. É todos os dias Deus vai nos mudando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos transformando. Um dia Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, quando você se converter, você converte os seus irmãos. Então Pedro não era convertido? Não. 3 anos caminhando com Jesus e ainda não tinha se convertido. Porque se ele fosse, Jesus não teria falado isso. Mas Jesus disse assim: Pedro, quando você se converter, você converte também os seus irmãos. Aí nós vemos toda essa trajetória na vida deste homem. Um homem impetuoso, um homem valente. Ele era valente, ele era forte. Uma das coisas que eu admiro na vida de Pedro é a valentia. Eu admiro que ele não tinha, assim, dificuldade em fazer perguntas. Ele não tinha dificuldade em questionar aquilo que ele não entendia. Isso é muito bom. Mas chegou um momento em que Jesus foi entregue para ser crucificado. Chegou um momento em que os apóstolos começaram a ficarem todos assim, sem direção, sem saber bem o que estava acontecendo, apesar de Jesus já ter falado que ele ia passar por aquele processo. Eles ficaram meio que perdidos. E Pedro foge, se esconde.
e nega Jesus por 3 vezes, mas no momento em que o galo canta a 3ª vez, algo tremendo, algo extraordinário acontece na vida de Pedro. Pedro chora amargamente. E esse choro que fala amargamente é aquele choro que dói na sua alma, é aquele choro de arrependimento. É aquele choro que quando você erra, você fala assim: Senhor, eu errei mais uma vez, mas eu te peço perdão, Senhor. Eu peço perdão ao Senhor. Me liberta, Senhor, me santifica, me ajuda, Senhor, a não cometer novamente.